Professora, pelo amor de Deus, me ajuda com isso do tamanho da amostra. Não sei nem por onde vai esse treco. Já perdi a conta de quantas vezes escutei esse desespero. E, de fato, esse treco de cálculo amostral é fundamental para uma pesquisa de sucesso. Bem-vindos ao canal Acófilos. Sou a professora Sandra Beltrán Pedreiros e vou te dar um pequeno guia das coisas que deve ponderar sobre sua pesquisa para fazer o cálculo amostral. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Também não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Certamente todos já escutaram falar sobre definir o tamanho da amostra, mas muitos esquecem do que é uma amostra de qualidade. Primeiro, lembremos que somente podemos falar de amostra como aquela parcela representativa da população. A amostra deve ser uma fiel cópia de todas as características da população para que todas as variáveis mensuradas na amostra sejam fidedignas e sirvam para fazer inferências estatísticas sobre a população. E quais são os requisitos para ter uma boa amostra? Eu tenho que ter o tamanho certo dessa amostra e ter sido feita com a técnica apropriada. Já sabemos que uma boa amostra é o resultado da escolha correta de uma técnica de amostragem, sempre dando preferência à amostragem probabilística, e a definição de parâmetros estatísticos importantíssimos para realizar o cálculo da amostra. Definir o tipo de amostragem exige conhecimento prévio da população, e esta informação também é fundamental para definir os elementos que ajudam a realizar o cálculo amostral. Erros amostrais são ponderados na hora de realizar o cálculo amostral. O erro no amostral deve ser combatido durante a amostragem. Agora, vamos ver quais são os fatores fundamentais para realizar esse cálculo amostral. O primeiro fator que vamos estudar é a variável dependente ou variável resposta ou variável desfecho. É claro que uma pesquisa pode mensurar várias variáveis, mas deve ter uma específica que dá resposta ao problema de pesquisa. Agora, que tipo de variável é? Quantitativa ou qualitativa? As equações para calcular o tamanho da amostra partem de um princípio que a amostragem foi feita de maneira aleatória simples. Quando a variável é qualitativa, geralmente se trabalha como proporção. E quando a frequência esperada é mais próxima de 50%, a amostra tem maior variabilidade e, por isso, o tamanho da amostra terá que ser maior. Se a variável dependente é quantitativa, além da medida de tendência central, terá que estar o desvio padrão. Quanto maior o desvio padrão esperado, a amostra tem maior variabilidade e, por isso, o tamanho da amostra terá que ser maior. A pergunta de ouro: como sei a frequência esperada ou o desvio padrão esperado da amostra se ainda não fiz a pesquisa? Aí que está a importância de fazer uma boa pesquisa bibliográfica ou de uma pesquisa exploratória ou piloto. O segundo fator para o cálculo amostral é a estimativa da variabilidade dos dados. Em dados distribuídos de forma mais homogênea, a variabilidade é menor, portanto, a precisão é maior, o tamanho da amostra necessário será menor. Quando as distribuições são heterogêneas, a precisão vai diminuindo, a variabilidade aumenta e, junto, aumenta o tamanho da amostra. Imagine que vai mensurar a nota de avaliação de dois grupos, um que fez um cursinho preparatório e outro que não fez. Para saber o cálculo amostral, necessita ver o desvio padrão e assim saber que tanta variabilidade há. Se usa um desvio padrão baixo, o tamanho da amostra é menor, que se considera um desvio padrão maior. Outro fator importante é a menor diferença detectável, ou também conhecido como tamanho do efeito ou precisão da análise, o máximo erro amostral permitido. Qual é o nível de precisão que necessita em sua pesquisa? Entre maior precisão, a amostra terá que ser maior. Se você vai fazer um estudo onde a mais mínima diferença representa entre vida ou morte de indivíduos, então é necessário que a precisão seja maior, que a diferença mínima entre os grupos seja mínima mesmo. E o tamanho da amostra, nesse caso, terá que ser maior. O outro fator importante é o erro. Erro tipo 1, o erro alfa, e o erro tipo 2, o erro beta. Nas pesquisas em que testamos hipóteses, se trabalha com margens de erro
e o erro é inerente à estatística indutiva inferencial e já estão predefinidos nos testes de hipóteses. As equações para cálculo amostral partem do princípio que a amostragem foi aleatória simples, e assim o erro alfa é fixado em 5% e o erro beta em máximo 20%, mas lembremos que os testes de hipóteses assumem que a hipótese nula, H0, é aceita quando não há diferença significativa entre os grupos que estamos comparando. E a hipótese alternativa, ou H1, quando há diferença entre os grupos. Se para a pesquisa é melhor aumentar o nível de acerto, isto é, de assegurar que você vai tomar a decisão correta de aceitar ou rejeitar a hipótese nula, é necessário minimizar os erros e, em consequência, o tamanho da amostra tem que aumentar. Outro fator a ser considerado é se a amostra será pareada ou independente. A amostra é pareada se o mesmo conjunto de unidades amostrais será avaliado em dois momentos e comparados. E nesse caso, se guarda uma relação de dependência. Se a amostra é dividida em grupos que serão avaliados e comparados por separado, estamos falando de amostras independentes. Imagine que vai avaliar a qualidade de vida de mulheres fumantes em tratamento para abandonar o fumo, que são analisadas antes e depois de iniciar o tratamento. Aí estamos falando, nesse caso, de uma amostra pareada. Se a situação é que é o mesmo tipo de análise, só que é feito com dois grupos de mulheres fumantes, e nesse caso estamos falando de amostras independentes. E na pesquisa com amostra pareada, o tamanho da amostra será menor. O último fator a considerar para o cálculo da amostra é o tipo de análise que será feito na sua pesquisa para comparar grupos. Quando se sabe que entre os dois grupos há um que é maior que o outro, se deve realizar uma análise unicaudal. E nesse caso, o tamanho da amostra é menor. Menor que quando não se sabe se um dos grupos é maior ou menor que o outro. E nesse caso, a análise é bicaudal e o tamanho da amostra será maior. Uma vez tem todas as informações para fazer o cálculo amostral, eu recomendo usar uma calculadora desenvolvida pelo professor José Roberto Lauris, da USP. Entre no site e escolha o menu Cálculo, onde vai ter uma lista de 15 tipos de análises estatísticas. Com as informações que já expliquei, pode escolher e inserir os dados para que você possa fazer seu cálculo amostral. Vamos ver alguns exemplos. Se a análise corresponde a um intervalo de confiança de uma proporção, como nos casos de variáveis qualitativas, os fatores a serem inseridos são o nível de confiança, o percentual de erro, que já sabemos que por definição não pode ser maior de 5%, e a proporção estimada na população. Aí basta clicar em calcular e terá o valor do tamanho da amostra que você precisa para desenvolver sua pesquisa. Agora, quando a variável é de tipo quantitativa, o valor solicitado é o desvio padrão estimado. Você também tem que definir qual é o nível de confiança e a margem de erro. Outro tipo de análise comum é quando comparamos duas proporções de variáveis qualitativas. Aí os parâmetros que ajudam a calcular a amostra são as estimativas das duas proporções, além dos erros alfa e beta. Agora, se a pesquisa é com duas amostras independentes, o teste apropriado, o teste T. E nesse caso, os parâmetros a considerar são a estimativa do desvio padrão e a mínima diferença a ser detectada entre os grupos. Mas se se trata de grupos dependentes, seguimos usando o teste T, só que pareado. E a estimativa do desvio padrão a ser usada, ela dá diferença entre os grupos. Outro tipo de análise muito comum é a correlação entre duas variáveis. Naturalmente, nesse caso, o parâmetro fundamental para fazer o cálculo da amostra é o coeficiente de correlação. Para fechar, esta análise de variância, ou ANOVA, que permite comparar 3 ou mais grupos independentes. Além do número de grupos a ser comparado, é necessário incluir a estimativa do desvio padrão e a mínima diferença a ser detectada entre os grupos. Antes de iniciar a coleta de dados, invista em fazer uma pesquisa bibliográfica profunda sobre o tema.
procurando artigos que descrevem o cálculo amostral e indicam os parâmetros, entre eles a variabilidade. Se não é assim, o melhor é realizar um teste piloto e estimar esses parâmetros. Fazer o cálculo amostral não garante que sua pesquisa vai dar certo. O que garante que isso efetivamente funcione é ter um bom cálculo amostral, aplique a técnica de amostragem da maneira correta e faça todos os procedimentos de seleção da amostra. Espero que tenham gostado das informações. Não deixem de curtir e comentar o vídeo e nos ajude a divulgar a informação compartilhando com seus amigos. Se ainda não é membro do canal Aquófilos, se inscreva e ative o sininho das notificações. Lembre, saber não pode ser luxo. Até a próxima!